como os órgãos públicos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado estão reagindo aos estímulos do tribunal para que os gestores busquem o aperfeiçoamento da gestão da tecnologia da informação. Fazer essa avaliação foi o objetivo de um dos 6 projetos selecionados pelo Programa de Pesquisa da Escola de Contas e Gestão do TCE em 2015. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Carlos Eduardo de Lemos e Gustavo Bastos Monteiro, da Coordenadoria de Auditorias Operacionais da Secretaria-Geral do Controle Externo do TCE. Muito obrigada pela participação de vocês hoje no TCE Notícia. Carlos, vamos começar com você, primeiro explicando o que é essa governança corporativa antes da gente entrar no tema do nosso debate. A governança corporativa, ela se relaciona à forma como é gerenciada uma organização, uma instituição. Ela se baseia em estudos que tentaram mitigar um problema que se chama, pelo menos os estudiosos chamam de relação agente principal. Isso é o seguinte, ele aparece, já vem em estudos na área de administração, desde o início das corporações, onde quem gere a corporação não é quem é o dono. Por exemplo, o presidente não é o acionista é o dono. Então fica aquela incerteza do acionista, do dono da empresa, da instituição, em como está sendo gerida a empresa. E isso aí se dá uma assimetria de informações. O gestor tem todas as informações e o dono fica inseguro e pode levar a desvios. O gestor querer mais um ganho imediato, uma bonificação, uma premiação e acabar botando em risco a sobrevivência da instituição a longo prazo. Isso aí, então, essa assimetria, esse problema, pode levar a distorções, como ocorreu num escândalo de proporções maiores até do que da Petrobras, que foi a Enron, nos Estados Unidos, uma grande empresa do setor energético, que foi à falência e gerou um caos total no mercado acionário. Isso levou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, né, ela instituiu promoveu, junto com o Congresso, uma lei que se chama Sarbanes-Oxley, lá nos Estados Unidos, que ela gera vários mecanismos para mitigar esses problemas. Ela se baseia em princípios como transparência, equidade, responsabilidade e prestação de contas. Então tem certos mecanismos que melhoram essa transparência e isso dá uma maior segurança tanto para o dono do negócio quanto para o mercado em geral. E pode ser aproveitado esses princípios na administração pública, de saber como é que o governante está atendendo aquele mandato, né, na verdade, povo. É o que todo mundo tem cobrado da administração exatamente. pública. Né? Então, a gente sempre busca melhorar esses mecanismos. Então, como é que aconteceu a partir disso a escolha do tema, né, que foi pesquisado por vocês e financiado pelo Programa de Pesquisa do Tribunal? Na atividade de fiscalização, nós damos muita importância a esse termo de gestão. Nós somos do núcleo de TI, então nosso foco é a governança de TI entre os nossos trabalhos. Só que nos trabalhos que nós fazemos de auditoria, o enfoque é o gasto público e o jurisdicionado, ou seja, o órgão que está exercendo aquela despesa. E nesse trabalho que é acadêmico, nos deu uma chance enorme, e nisso nós temos até que agradecer à Escola de Contas, de trocar esse foco, o olhar. Então nós não teríamos essa abertura de fazermos trabalhos que já são bem limitados dentro do Tribunal de Contas, para esse enfoque que é a atividade fim. Então podemos olhar de outro ângulo nos nossos trabalhos, com enfoque nessa relação entre o Tribunal de Contas e o jurisdicionado, o órgão, e saber como é que ele vê esse trabalho, se esse trabalho está sendo valorizado por eles e está sendo bem empregado por eles. Ótimo. Gustavo, agora o Carlos chegou a falar sobre a questão da governança de TI, vocês são dessa área dentro do tribunal, como é que a gente pode transpor essa questão da governança corporativa para a governança de TI? Como é que isso se aplica? A governança de TI, ela tem origem no conceito de governança corporativa. Na realidade,
a governança de TI é um importante componente da governança corporativa, e porque hoje em dia nenhuma organização, nenhuma instituição praticamente vive sem TI. A TI é um suporte muito forte a qualquer administração. Então, a governança de TI, basicamente, é um sistema pelo qual a TI ela é gerida, né, visando dar suporte, né, à organização. Então, de uma maneira simples, eu poderia dizer que ela consiste num conjunto de normas, procedimentos e processos para dar suporte à organização para que ela atinja os seus objetivos, né? Dar suporte à organização no sentido de que ela cumpra a sua missão. Basicamente é isso. E é importante também destacar o seguinte, como ela está intimamente ligada à missão da instituição, ela deve ser uma responsabilidade da alta administração. Eu posso fazer uma partezinha? Claro. Só para complementar a ideia dele, que normalmente a TI não é a atividade fim daquela organização. Uhum. Então, por isso ela precisa de uma governança um pouco mais deslocada, mais focada na especificidade da TI, mas sem perder esse link com a governança corporativa. Faz parte desse controle. Isso. Senão ela pode viver em torno de si próprio e até botar em risco a organização, porque é um setor muito caro. Uhum. É importante até destacar isso que o Carlos falou, que é a diferença entre governança de TI e gerenciamento de TI. O gerenciamento de TI fica a cargo do responsável pela área de informática da instituição. Então, ele tem a visão de tocar o negócio, de fazer com que aquela estrutura de TI funcione no dia a dia. Uhum. Agora, quem dá o direcionamento da TI, como a TI deve funcionar para atingir os objetivos da empresa, é a governança de TI. E aí, por que vocês decidiram fazer esse projeto destinado a checar os órgãos públicos fiscalizados pelo tribunal sobre essa estratégia do controle da governança de TI? Nós queríamos, na realidade, ter um termômetro da nossa atividade. Então, nós queríamos avaliar a nossa atividade e medir a efetividade nas nossas ações. Mas isso pelo ponto de vista dos órgãos fiscalizados pela nossa instituição. Então, a gente queria, na realidade, verificar como eles viam a nossa atuação e com o intuito de melhorar realmente a nossa atuação e direcionar melhor o nosso trabalho, né? A gente, em suma, melhorar a nossa atuação em função do que o nosso jurisdicionado enxerga como bom e como ruim em relação ao nosso trabalho. Basicamente é isso. Carlos, em relação à importância, a gente já falou isso aqui até no início, dessa governança de TI para os bons serviços públicos, né? Para o que é apresentado para a população a partir desses órgãos todos que são fiscalizados pelo tribunal. Por que é tão importante a governança de TI nesses setores? Isso reforça aquela parte que eu fiz, que não sendo assim a atividade fim, ela tem que ser olhada com bons olhos, de tentar melhorar a qualidade desse gasto. Então, em suma, tem mecanismos de melhorar a qualidade, para não se desperdiçar dinheiro, fazendo compras que às vezes não se encaixam num todo, né, para dar aquela harmonia à gestão de TI e ela ser enfocada sempre para atingir o princípio institucional, o objetivo institucional. E ela, entre seus princípios, ela preconiza um envolvimento grande da alta administração. Então, aquele pedaço que eu falei da responsabilização, ele diz que o gestor do órgão, ele tem que estar a par, ele tem que participar, ele tem que aprovar, ele tem que ser atuante. Não pode ser a TI só um prestador de serviço sem essa comunicação, porque tem que sensibilizar a alta direção. É a alta direção que gera normas internas para todo mundo, por exemplo, agir em relação ao risco de invasão de vírus. Por exemplo. A TI não pode mandar isso, tem que ver da alta administração, porque não tem subordinação hierárquica normalmente da TI para os outros órgãos. Então tem que ter
muito intimamente ligado à atividade e à alta direção. Mas, de qualquer maneira, você falou da questão dos gastos e Isso os gastos públicos, então, essa questão de uma boa governança de TI, isso também torna essa atividade, esse controle mais eficaz. Dá praticamente uma certeza de uma boa qualidade no gasto. Você não vai ter evita desperdício de dinheiro. aumenta o controle, aumenta a transparência, dá uma harmonia para a instituição. Gustavo, como é que foi o desenvolvimento das etapas desse projeto? Como é que isso aconteceu? Primeiro foi estabelecido um objetivo geral no nosso trabalho, né, que era realizar um levantamento, né, da percepção dos jurisdicionados acerca da atuação do tribunal como indutor da governança de TI. Então, para atingir esse objetivo, foi utilizado um método de coleta e análise de dados chamado Survey, né? Esse método foi implementado através de um questionário online, né, via web, e auto-administrado e padronizado para todos os municípios. Então, a partir daí, a pesquisa foi conduzida utilizando uma abordagem que a gente chama de GQM, que é Goal Question Metric, que em inglês quer dizer objetivo, questões e métricas. Essa abordagem de GQM, basicamente, ela faz o seguinte: ela auxilia na definição dos objetivos da pesquisa. Esses objetivos, eles são derivados em questões de pesquisa e em métricas. Depois, essas questões e essas métricas, elas direcionam a coleta de dados e, por sua vez, suporta, né, a análise e interpretação dos dados. Então, basicamente, é o seguinte: é feita uma análise top-down, onde é definido os objetivos, as questões e as métricas, e a partir das métricas foram definidos os itens do questionário, e a partir da análise das respostas, elas foram computadas em métricas. Essas métricas ajudaram a atingir ou a responder ao objetivo principal. Então, foi uma análise top-down, bottom-up. De cima para baixo, de baixo para cima. Todo esse conceito do projeto foi baseado nessa resposta que vocês tiveram dos municípios a esse questionário. O trabalho, basicamente, foi elaborar esse questionário de forma que as questões dos itens do questionário pudessem realmente retratar e responder o nosso objetivo principal. Então, através dessa metodologia, nós conseguimos estabelecer que itens deveriam pertencer a esse questionário, de forma que, ao medir, quantificar as respostas, a gente conseguisse realmente atingir o objetivo principal do trabalho. Fazer um mapa de como está essa situação, né? Vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta falando sobre essa questão da governança de TI no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.